Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ubercast. Aqui transformamos histórias em conteúdos e conectamos o esporte ao empreendedorismo. Hoje eu tô com uma pessoa super especial, que ele está sempre por trás dos bastidores de várias empresas, várias marcas, inclusive da nossa. Ele que é design, empresário e gestor das nossas duas marcas, tanto do Ubercast quanto da Young Brasil. Lucas Eduardo, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, Letícia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência aqui no seu podcast. Lucas, a gente sabe que começar no mundo do design, cuidar de uma gestão de marca, é muito difícil, né? E você que já tem alguns anos aí no mercado, qual foi o teu principal desafio no começo da tua empresa? O principal desafio no começo da minha carreira foi separar o lado que todo mundo leva para o lado artístico, design, a criação de marca e tudo mais, porém, levar isso para um lado comercial, onde você tenta trazer toda a parte do design para a parte da empresa obter lucros, da empresa fazer toda essa parte comercial, que a maioria das pessoas não se atenta a isso. Vai mais para o lado artístico, para o lado estético da função do design. Empresa chega para você e fala assim, Lucas, eu quero que você gerencie nossa marca, eu quero fazer um rebrand ou criar uma identidade visual assim do zero. Qual que é o erro normalmente da empresa quando chega para você? Tá? O maior erro que acontece é a pessoa vir com muitas travas pessoais, sabe? Ela puxar muito para o seu gosto pessoal sem analisar o mercado. Por exemplo, quando que a gente vai desenvolver uma identidade visual, uma marca, vai fazer toda essa gestão, a gente analisa o micro e o macro mercado, o posicionamento que ela deve tomar, o seu público-alvo. Então, a gente tem uma etapa de processos para seguir e, normalmente, o cliente, quando ele chega até a gente, ele não tem essa visão. Ele tem uma visão mais do gosto pessoal dele e do que ele quer representar. Então, essa é a parte mais difícil, você separar esse lado pessoal da parte profissional da marca. Então, assim, se você quer atender determinado público, você tem que tomar determinado posicionamento. Essa é a parte mais difícil na nossa área de separar. Engraçado que até a gente conversou essa semana, né? A gente troca muito feedback sobre clientes, assim, como que resolve um problema, principalmente de design, de criação de conteúdo, enfim. E a gente comentou exatamente sobre isso, porque quando tem várias opiniões, a gente nunca chega num consenso. E aí você define sempre assim, ó, tem um responsável para lidar com o marketing, com o gestor da marca, que no caso você, com o design, para ficar responsável de dizer, tá, essa é a linha que a gente quer seguir, esse é o modelo de design que a gente quer seguir. Então, Lucas, pode ir para frente. Isso, normalmente a gente dá prioridade para uma pessoa, ou ali no máximo uma pequena equipe, decidir diversos detalhes. Por exemplo, ela me passa o feedback de como é atualmente a empresa, aonde eles querem chegar, e a gente monta toda uma estratégia de conteúdo, seja Porque de... tem um posicionamento, Isso, como que ela quer ser exatamente. vista, tudo, né? Perfeito. Daí a gente tem que explorar todo esse lado para dar um feedback. Inclusive, gente, design não é só uma artezinha. Tem tudo Isso. por trás. Porque às vezes tem pessoas que pedem, tipo, coisas mirabolantes e o básico funciona, né? Exatamente. Nem sempre você precisa criar uma superestrutura para uma campanha simples. O objetivo final do design é comunicar de uma maneira clara e objetiva. Então, que nem eu sempre falo, a parte da arte é criar perguntas, do design é responder as perguntas. Então, essa é uma boa separação entre elas. E como que dá para ter o equilíbrio, assim, entre a estética e a estratégia no design? Existe essa linha? Sim, o ideal é sempre você ter um senso estético bacana, né? Isso é fundamental. Então, você tem que apelar para o senso estético para ter um reconhecimento rápido. No mercado de design, Lucas, tá sempre mudando, né? Sempre vem uma inovação, sempre vem tudo. O que você vê como tendência para os próximos anos? Porque, assim, a minha opinião pessoal. Eu adorava uma arte muito clean. Tipo, zero detalhes e tal. E o Lucas trouxe para mim uma proposta muito legal, assim, para a agência, que me libertou, me destravou. Então, assim, tem algo que você quer seguir para os próximos anos ou que está vindo do mercado de design? Então, normalmente a gente tenta não seguir as tendências, porque as tendências são passageiras. Então, para você fortalecer uma marca, o ideal é sempre você
ter uma comunicação clara, né? E um estilo único, não necessariamente único, que é só seu, Sim. mas um estilo que siga seu padrão de identidade visual. Isso vai te tornar exclusivo e fazer com que você tenha como que eu posso falar isso? Você se tornar ainda mais memorável. E como que hoje a gente sabe que, assim, existem vários cursos, você fez faculdade. Você fez faculdade aqui em Cascavel? Sim, eu sou formado pela Univel. Eu tenho pós-graduação em marketing, propaganda e vendas. E sou graduado em gestão comercial. Nossa, Essa que ninguém chique, sabe. que chique. Hoje, como eu estava comentando, tem vários designs aparecendo todos os dias, até vamos entrar num tema não tão polêmico, mas não me entendam mal, que hoje se você usa Canva, você não é bom. Se você usa Figma, você é intermediário. Se você usa Illustrator que fala? Isso. Você é, tipo, master. E, assim, como que um design pode se destacar nessa linha aqui de competição? Então, é que, no fundo, não importa a ferramenta que você utiliza, desde que o senso estético seu seja afiado ali, sabe? Então, por exemplo, isso na parte do design. Sim. Né? Se você quer ter um senso estético bonito, a ferramenta é relevante. Hoje em dia, com a modernização da internet, por exemplo, social media, você não precisa ter necessariamente uma ferramenta como o Photoshop ou o Illustrator para desenvolver materiais. Você pode fazer pelo Figma, pelo Canva, Por onde pode quiser. utilizar. Porém, para outros tipos de mídia, como o desenvolvimento de uma identidade visual, que você vai, por exemplo, desenvolver toda a logo, todos os detalhes em larga escala, você não seria indicado a utilização de um Canva, por exemplo, porque você não consegue ter essa vetorização bacana que você tem no Photoshop e no Illustrator. Até esses dias eu tava vendo no TikTok uma crítica sobre o CorelDRAW. Gente, quando eu comecei, eu usava, porque eu era o design da empresa, eu era tudo. Hoje eu já só fico na parte da estratégia, mas assim, eu usava tudo. E eu lembro que as pessoas criticavam muito. Não, as pessoas, tipo, o mundo design, né? Ou marketing no geral. Porque é uma ferramenta antiga, normalmente quem Isso. usa são gráficas, né? Mas depois eu fiquei pensando, hoje, na minha atual posição, eu fico pensando assim, o importante é o profissional. Ele vai usar a melhor forma. Ele pode ter uma coisa genérica ali no Canva e fazer materiais para social media, né? Que possa, não tenha tanta demanda. Mas eu acho que dá para seguir. E como que, assim, nos processos criativos, como funciona o processo criativo de uma empresa que tem uma metodologia específica? Então, por exemplo, tem algo a mais de exigência, de cuidado, criando essa identidade junto com a metodologia da empresa? Normalmente a gente precisa receber todos os detalhes. Então, você vai criar uma marca ali que tem uma metodologia totalmente diferente. A gente precisa ter diversas reuniões para estabelecer as metas de aonde você quer chegar, como, daí a parte de como a gente te ajuda, te auxilia montando uma estratégia de como chegar lá, mas o essencial é saber aonde você está e aonde você quer chegar. Então, E hoje eu vou falar de uma case de sucesso, né? Que é da Hidrosfera. Eu gosto muito de usar eles. Utilizando essa pergunta da metodologia, a gente está muito na parte também comercial da piscina, né? Então, a gente entende uma arte que vai vender e uma arte que ela vai ser usada para conectar, né? Que existe essa diferença. E já teve algum desafio nesse mesmo sentido de empresas grandes que veio com essa demanda para uma criação do zero de uma metodologia? Porque se eu for falar no caso da Hidrosfera, a gente criou materiais para os professores, para os coordenadores, para a parte da gestão, quando entra um estagiário. Então, todas essas equipes têm um material para elas entenderem sobre a metodologia da empresa. Existe também esse tipo de pedido? sim, normalmente essa parte entra no branding completo, onde você não pensa somente nos seus clientes de fora, mas também em toda a sua equipe interna. Então, você produz diversos materiais para fortalecimento de marca dentro da sua empresa e fora dela. E você tem uma dica, assim, Lucas, eu acho que eu sou uma cliente bem difícil para o Lucas, inclusive, porque às vezes eu peço umas coisas mirabolantes, né?
E ele fala assim, Letícia, o básico funciona. Então não precisa ter essas ideias que, tipo, parece que é geniais e provavelmente não vai dar certo. Normalmente, você também fala para os teus clientes assim, não, isso não vai funcionar. Vamos fazer de outro jeito e vamos seguir assim. Qualquer coisa a gente volta e tenta o teu jeito. Perfeito. A gente normalmente passa uma base do que funciona, né? Normalmente, em alguns casos similares, a gente já tem uma estratégia que já foi feita e em outros a gente tem que inventar totalmente. Mas é sempre interessante que o cliente esteja em conjunto nessa análise, porque ele tem muito do feeling profissional ali dos seus clientes para passar para a gente. Então, como a gente atende várias áreas diferentes, a gente não é um especialista em tudo. Todas, né? Então é muito interessante você receber essas análises. Claro que algumas vêm, né, nada a ver, mas a gente sempre escuta todas e tenta achar o melhor caminho ali para entregar o melhor resultado possível. E você já teve algum cliente assim que você foi o teu maior desafio? Um nicho que eu acho que modificou a maneira de trabalhar foi o da prótese odontológica, Legal. porque ele é extremamente complexo, ele é limitado, então você não pode atender. Não é qualquer o profissional Não é que vai qualquer. conseguir. Isso, e tem várias linhas para se trabalhar. Então é uma área mais complexa, porém muito interessante. É a área que você mais gostou, mais se identificou. Tipo, assim, de realmente gostar de trabalhar com esse tipo de público. Gostei bastante pela parte do desafio, porque você precisa testar diversas estratégias diferentes para ver como vai funcionar. Em alguns nichos é super tranquilo, a gente faz uma estratégia ali, ela funciona bem, Legal. bem rápido. Já no da prótese odontológica, a gente leva um bom período para estabelecer o que funciona e o que não E funciona. por que acontece normalmente isso? Isso acontece bastante porque você vende para um público bem limitado, que no caso, que nem o protético, ele atende o dentista. Sim. Então, essa é... Tipo, ele não vai vender pra mim que tô buscando mudar o meu Exatamente. sorriso. Então, quando você vai fazer toda uma estratégia, você tem que limitar esse público, que é o público que é o cliente final, que no caso iria procurar o dentista para procurar o laboratório de prótese. Então, direcionar essas campanhas é um tanto quanto complexo, não é tão simples quanto parece. Tá. E pra mim é um nicho super difícil, tá, gente? Só pra vocês terem ideia. A gente já trabalhou em conjunto com uma empresa e não me identifiquei, inclusive. Para uma marca que tá começando agora, qual o teu primeiro que você fala assim, ó, vamos começar assim, é essencial? Invista em identidade visual. É o ponto de partida. Comece já com a casa... Pode fazer o básico, mas a casa bem organizada. Então, já construa a identidade visual desde o começo, passinho por passinho, e vai complicando mais depois, entendeu? Não tenta fazer as coisas mais complexas primeiro. Foca na identidade visual, começa nela, vai passo a passo, que vai dar certo. Gente, o básico funciona. Isso. Você criando uma identidade visual como uma pessoa profissional, né? E que ela vai conseguir te direcionar assim, ó, vamos seguir por esse caminho. Uma arte, é o que eu digo, uma arte não é só uma arte. Uma arte, ela tem vários sentidos, se for para conectar, se for para vender, e é totalmente diferente cada objetivo, né, ali. Exatamente, até inclusive na área do esporte é mais interessante você construir uma história do que você focar tanto nessa busca por patrocínios, venda e tal. Então, normalmente, os patrocinadores da área do esporte, eles buscam pessoas... Esse tema vai ser polêmico? Por que vai ser polêmico? Você quebrou. Não, pode continuar. Não, agora já me Então tá, perdi, vou já. falar. Tá, vai lá. Gente, a gente é uma empresa que patrocina esporte, né? E a gente recebe muitos feedbacks. A gente acaba conversando muito sobre. O Lucas me ajuda muito a tomar algumas decisões dentro disso. E às vezes o atleta, ele tá mais na intenção de ganhar o patrocínio e não fazer o papel dele como atleta, não saber usufruir financeiramente o retorno que ele pode dar para a empresa. Então, é muito complicado, talvez, criar uma identidade para um atleta, você acha? É que normalmente o atleta... Quando não tem uma empresa por trás. Tipo, é o atleta sozinho e ele vai... Perfeito.
Sem uma empresa por trás é um pouco Complicado. complicado, é. Porque normalmente essa empresa, ela vai fazer a parte de gestão de marca, que é, por exemplo, contar a história do atleta de uma maneira que ele não sabe contar, entendeu? Então, você vai ter o atleta ali e você quer que uma marca se conecte com ele. Então, você precisa saber como dizer isso para a marca ter interesse nele. Então, assim, normalmente uma marca que vai patrocinar você, ela busca o quê? Um atleta, Visibilidade. isso, mas um atleta que ele tenha uma história de vida, não necessariamente, mas que conecte com o público da marca patrocinadora. Então, assim, ó, meu público, eu sou patrocinador da Letícia, então eu acho que as pessoas que seguem ela, as pessoas que escutam ela, que se inspiram na vida dela, elas vão necessitar do meu produto, vão ter uma necessitar é foda. Deixa eu buscar Uma inspiração uma de vida. inspiração no meu produto. Porque, ó, por exemplo, eu vou usar de exemplo a minha empresa, a Jung Uhum. Brasil. E, inclusive, a gente já falou essa semana também sobre isso, porque o nosso tipo de cliente como agência Uhum. é um tipo de cliente que a gente quer ele para a vida toda. Que ele sabe que ele vai poder falar que as coisas não estão bem, que é realmente uma conexão. Então, inclusive, a gente sabe de cada setor que está falhando, que não está acontecendo, porque ocasionalmente isso interfere o marketing. Então, assim, às vezes o que a gente está propagando ali nas redes sociais, como um atendimento bom, como um serviço maravilhoso. Na realidade, quando o cliente chega lá, ele tem uma baita quebra de expectativa e não tem isso, né? E é a mesma coisa com o atleta. Quando uma empresa contrata o atleta, eu vou tirar de exemplo novamente a agência. A gente contrata eles para darem a experiência dele pros seguidores dele. A gente não pede cliente exatamente por ser um nicho um pouco complicado. O nosso, né, assim, é bem restritivo. Então, não tem como eu falar assim, Lucas, vou te vender um cliente. Não tem, né? Mas um atleta, ele dá visibilidade. E um baita exemplo disso é a Manu City. Eu até estava acompanhando esses dias, porque ela está representando o BTG. E como que um atleta vai representar um banco? Dando credibilidade, ressaltando a credibilidade e responsabilidade dela. Ela já tem uma marca pessoal que as pessoas sabem que ela vai entregar o conteúdo, que ela vai entregar a expectativa do banco. O banco ele quer passar credibilidade para você fazer botar a tua empresa ali, né, o teu dinheiro ali, e a mesma coisa na Manu City, né? Então é a mesma coisa com o atleta quando vai procurar e quando tem uma empresa que vai oferecer um patrocínio, né? Perfeito. E conexão não é todo mundo que cria, né? Quando você cria ali o teu público, enfim, eles querem se conectar com aquilo da tua realidade, né? Então, como que as redes sociais hoje impactam na construção de uma identidade forte? Pode ser de empresa, tanto como atleta, como pessoa. É que as redes sociais, hoje, elas tomaram o lugar daquelas mídias antigas que a gente utilizava, né? Que nem a gente não, né? Mas as marcas grandes utilizavam, que era aquela mídia tradicional, né? Cheio de impressos, de tudo mais. Hoje, a mídia, as mídias sociais, ela é uma mídia rápida. Então, ela faz uma conexão muito rápida. Então, por exemplo, atletas, até outras marcas ali, elas normalmente demonstram o seu dia a dia, como está funcionando, os bastidores. Essa é uma conexão rápida, que antigamente não era feito. Antigamente era só demonstrada aquela campanha super linda, Era algo maravilhosa. inalcançável, né? Isso, e hoje você consegue transmitir isso de uma maneira rápida, é uma mídia rápida. E teve uma mudança numa questão na criação da gestão da marca, né? Quando você cuida sobre o gestor estar mais à frente disso, porque quando a gente pensa numa empresa, antigamente, você não tem acesso ao dono. Você tem acesso ao funcionário, normalmente o funcionário que era a marca da empresa, né? Enfim. E hoje mudou muito quando tem pedidos assim, ó, um briefing. Eu quero aparecer. Hoje normalmente em maioria dos casos que a gente atende, é o dono da empresa que está à frente. Então ele quer tomar mais uma decisão, quer aparecer mais, ele quer participar de toda a parte institucional ali para mostrar a empresa dele, os gostos pessoais.
Então, assim, na mídia digital, ele precisa sempre estar junto. E isso deu um baita... você viu que deu um baita impacto, assim, tanto em engajamento, em conexão com o cliente procurar para querer comprar pelo dono tá realmente, tipo, o teste de qualidade, sabe? Sim, normalmente quando você tem um rosto para a marca, é muito mais fácil de você se sentir conectado com ela. Marcas mais antigas normalmente não. Tudo bem que o tamanho delas também interfere, né? Sim. Mas E eles têm normalmente. outro tipo de recurso Exatamente, também, né? é esse que é o detalhe. Então, uma marca maior, por exemplo, hoje ela consegue contratar influencers, consegue ter quem representar ela sem ser o dono. Mas para marcas menores, que a gente está falando de coisa regional, Uhum. sim, normalmente o dono ele faz essa conexão direta com o cliente. Agora eu vou entrar numa questão assim de empresário, tá? Saindo um pouquinho dessa área de design. Claro que não tem como desvincular um ao outro, né? Aham. Mas como que você transformou a tua inspiração? Não sei se pode chamar de paixão. Sei que você não gosta desse termo. Pelo design em um negócio. Como que você transformou? Você é um profissional de design que poderia ser só um freelancer, sem CNPJ, sem tudo essa burocracia jurídica, para uma empresa. Eu, desde pequeno, eu gostei da parte de desenhar, sabe? Essa parte mais artística. Aí, quando que eu fiquei mais velho, eu iniciei a faculdade de gestão comercial, que era algo que eu adorava. Meu sonho lá naquela época era ser um representante comercial. É Nossa, diferente, né? sim. Então, eu achava essa parte de vendas muito interessante. Porém, eu trabalhei em outras empresas e até que um dia lá tinha um setor de marketing e eu me interessei muito por essa área e tal, e eles me deram uma oportunidade. Daí eu comecei a estudar design, eu tive até o Diego Garcia, que ele me ensinou muito a parte de design, Que aprendi massa. 100% com ele, e eu continuei trabalhando lá por um determinado tempo e resolvi sair para tentar a parte de representante comercial. Aí não deu certo a parte de representante comercial. Porém, quando eu era representante comercial, aconteceu uma coisa bem bacana, que a maioria das empresas que eu visitava não tinha uma comunicação eficiente. Então, assim, Então a primeiro venda não detalhe, rolava direito, né? exatamente, eles não tinham um setor de comunicação, não tinham um portfólio adequado, não tinha uma comunicação legal. Então aí eu vi uma oportunidade. Eu falei, olha, eu posso muito bem montar para essas empresas toda essa parte de branding, de identidade visual, de portfólio. Então foi ali que eu me inspirei e falei, ó, hoje eu vou iniciar minha empresa voltada para essas empresas que não conseguem comunicar-se com tanta eficiência. Ai, nossa, e eu acho que é o melhor passo, né, pra você, tipo assim, ai, vou empreender nisso porque eu vejo que é realmente uma necessidade, né? Você já tinha uma solução ali pra oferecer pra algumas pessoas que você conhecia. E se você fosse falar assim pra uma pessoa que tá estagiário, né, que quer empreender na área do design, o que que você daria de conselho? O meu maior conselho é você tem que ter uma parte técnica do design boa, você tem que ter esse tato visual, essa parte de você ter aquele senso estético adequado, porém você não pode esquecer de maneira alguma que ali é uma empresa e o foco deles é Venda. vender e crescer. Sim. Então você não pode apelar tanto pro lado estético, você tem que também A ter imagem todo. deles vai ser uma consequência, né? Assim, o que as pessoas Isso. falam, enfim, vai ser uma consequência. Exatamente. Você tem que focar que no final o motivo deles estarem ali é atender e solucionar um problema do cliente deles. Sim. E com esse design estratégico, né? A gente já comentou que precisa o comercial estar alinhado junto com o marketing, né? E como que você vê o impacto diretamente nas vendas e no crescimento de uma empresa? Tipo, o teu lado design, o que o cliente chega para você como problema e como você vai solucionar para converter. Perfeito. O design é o primeiro contato do. Claro que desculpa de atrapalhar, mas a gente está falando também que junto com você normalmente você não trabalha sozinho, né?
Normalmente tem algumas pessoas que te auxiliam ali naquele desenvolvimento da gestão. Então, Isso, normalmente a gente trabalha com processos, então tem uma pessoa dedicada para cada área. Então, assim, tem desde a parte de filtragem do briefing, tem a parte de desenvolvimento de toda a parte visual, então cada processo tem uma pessoa responsável. e mudando um pouquinho de assunto, a gente vincula muito a publicidade ao esporte, ao empreendedorismo. Você é uma pessoa que pratica esporte, Sim, né? E a gente sabe também que se você não praticar, talvez o teu lado criativo talvez não vá se desenvolver tanto, né? Você acha que influencia? exatamente. O esporte ele tende a ser uma válvula de escape. Por exemplo, a gente fica muito tempo num estúdio fechado, a gente fica Falando muito. pela tela. Exatamente. Então a gente não tem essa liberação de endorfina, que é muito interessante você pegar e ter esse teu momento até para aliviar a parte de estresse e tudo mais. Influencia super na tua rotina de design. Sim, pelo menos 1 hora por dia aí a gente tem que tirar para prática de algum esporte, que nem eu vou bastante à academia, então a gente sempre tem essa. E você vê alguma relação assim entre disciplina esportiva e a construção de uma identidade visual consistente? Os dois conseguem se alinhar? Por exemplo, se o cliente não tem constância e tem uma disciplina ali nas redes sociais, ele vai ter um resultado? Igual um atleta, né? É igual um atleta, você tem que ter a disciplina. Então, por exemplo, as nossas estratégias sempre são baseadas em constância. Então, não adianta você pegar um mês, produzir um super conteúdo, fazer tudo e parar por 6 meses. É inútil, porque você não vai obter o resultado. Então, acontece muito das empresas procurarem a gente, por exemplo, elas estão há 6, 7 meses parados ali, sem produzir um conteúdo, sem E fazer aí uma que é coisa um bacana. resultado de tipo 1 milhão em um mês. Exatamente. Aí eles querem ter um resultado enorme em um tempo recorde. É igual Impossível. a gente sempre passa. Não existe como, entendeu? É constância, é você sempre estar trabalhando sua marca de pouquinho em pouquinho, tijolinho por tijolinho, dá certo. Até porque você também vai conhecendo outros públicos que você quer atender, você vai mudando o teu ticket médio, você vai mudando o público que você atende ali no presencial, né? Se for uma loja, digamos assim. Então, muda muito, né? Do que você está trazendo para o cliente. E a cultura esportiva pode ensinar para os empreendedores... O que eles podem ensinar para os empreendedores e para profissionais criativos? Assim, o que você vê no mundo do esporte que você usa como exemplo tanto na parte empresarial quanto na parte criativa? O que a gente havia falado da constância. Por exemplo, o design, você nunca começa sendo o melhor designer. Você nunca começa sendo o número 1. Então, a E sempre vai constância melhorando. te leva a melhorar. Então, no esporte é a mesma coisa. Você tem que errar milhares de vezes para você crescer. No design, na empresa, na sua marca, é a mesma coisa. Quanto mais erros, mais acertos. E para quem está começando assim no design, qual a dica que você daria assim? Comecei uma faculdade de design, quero pegar o meu primeiro cliente como freelancer mesmo. O que você daria de dica? A dica que eu daria é comece com empresa de amigos seus, por exemplo, que elas estão no começo, porque é o sonho de muita gente ser empreendedor. Então, auxilie pessoas próximas suas, comece a entender como funciona e o porquê funciona. Então, ali você tem, além de você ajudar uma pessoa próxima a você, você consegue ganhar a experiência necessária para você atender clientes que já estão com essa necessidade. E quando essa empresa vai crescendo, ela vai continuar com você se a ideia estiver alinhada, né? Porque Exatamente. você vai crescendo junto com a empresa também. Sim, vocês vão crescendo juntos. Então, você vai ter aquela alavancagem sua profissional, a empresa ali que você ajudou também vai crescer. Então, vocês vão meio que se ajudar. Algo que eu sempre comento para os meus clientes é que a gente quer se tornar ali com a empresa, né? Que elas cresçam e a gente cresça junto. Não no sentido... vamos falar no sentido comercial. Quanto mais você faz o destaque de uma empresa, mais outras vão olhar. E não só isso, né? Quanto mais ela cresce, mais você cresce também. Exatamente. Porque a necessidade de trabalhos mais complexos e maiores vai aumentando cada vez mais. Então, por exemplo,
A sua empresa ali, quanto mais ela vai crescendo e vendendo mais, ela vai precisar que você faça uma divulgação maior, que você trabalhe em peças maiores. Então, para os dois lados sempre vai ser bom. Lucas, e o que você espera para daqui a alguns anos? Assim, a gente já conversou sobre cursos, né? Sobre infoprodutos, vender ali. E eu acho que hoje precisa muito, né? Ter profissionais que consigam dar curso para design de uma forma estratégica, de uma forma simples, sem muita mirabolâncias, enfim. Você tem algum plano para os próximos anos? Um novo projeto vindo? O quê? Então, Em primeira mão, hein? não, eu sou um péssimo professor. Essa não é a minha linha. Eu pretendo aumentar a minha empresa, cada vez crescer mais, alavancar ainda mais, contratar mais gente, mas ir para essa área de cursos ainda não Não te tenho. pega. Não. Eu acho que isso daí a pessoa já nasce com um tato de ensinar as outras pessoas. Mas nem criando, talvez, uma metodologia? Algo nesse sentido, que seja mais técnico mesmo, enfim. Técnicas que você usa. Conforme você vai ficando mais velho, talvez essa vontade Vá amadurecendo, vai né? amadurecendo, mas até o momento eu gosto mais da área comercial mesmo, dessa de ir conversar com o cliente, ir resolver problemas. Talvez, sei lá, se eu ensinar alguém ali que esteja comigo e essa pessoa passar isso adiante, mas eu mesmo, não. E tem muito, assim, eu tiro por mim. Eu tenho um cliente, eu já saí da parte de captação há muito tempo. Antes eu ia, gravava, tirava foto. Hoje eu já não faço. Estagiários nossos, né? E ainda tem cliente que só querem você. Tipo, reunião, é você. Alinhamento, Lucas, não quero funcionário, estagiário, eu quero o Lucas. Perfeito. Normalmente o cliente que busca o nosso serviço, ele já vem diretamente por causa disso. Então, ele vem diretamente pela confiança que é transmitida para ele. Então, acredito que o nosso foco principal seja realmente esse bom feedback dos outros clientes e essa confiança que a gente transmite ali no atendimento e tudo mais. E hoje, assim, se alguém quisesse te contratar, como que poderia? Você tem um nicho específico? A gente trabalha muito parecido, né, na questão de fidelidade, mas tem alguém que você gosta de trabalhar? Como que as pessoas entram em contato com você? Meios de comunicação? Perfeito. É que no caso você, da sua agência, você é um pouco mais nichada, né? Sim, Você aham. decidiu um público específico e nichou totalmente. Eu já sou um pouco mais generalista. Então eu atendo De diversas tudo um empresas. pouco. A gente tem de várias áreas clientes, mas é mais generalista, sim. Qual que é a mais inusitada? É você. Não, brincadeira. Tá, mais inusitada? Cara, o que eu atendo de inusitado? Eu acho que é a área de jogos. Assim, legal. Eu acho que a mais inusitada é a área de jogos, que a gente, né? E, que nem eu estava comentando antes, que o meu trabalho é mais generalista. Então, você pode dar uma olhada no meu Instagram, lá, LucasWR Designer. Entrou, já tá jogando um tráfego, Já. gente. E lá, daí você consegue ver alguns trabalhos que a gente executou. E você pode clicar no link da bio, entrar em contato com a gente, que daí, caso a sua empresa for de um público específico, a gente envia para você algo que já foi trabalhado naquela área para Terem uma assimilar. ideia. Isso. E tem outro meio de comunicação que é o mais forte, ou normalmente você vende muito pelo Instagram. Pelo Instagram, porque a gente trabalha com tráfego pago, então muita gente vem diretamente do tráfego pago. Inclusive, se vocês estiverem precisando fazer um tráfego pago, é só Chamem o entrar em Lucas. contato. Gente, o Lucas, eu sou muito suspeita para falar dele, porque eu admiro muito o trabalho dele. Eu sempre tive muito receio de entregar as redes sociais e a marca, né, Lucas? Isso. Da agência para algumas pessoas. Quando eu e o Lucas fizemos amizade, a gente já também criou um projeto de imagem pessoal, tudo. Então, ele é uma pessoa que me auxilia em muitas decisões dentro da Jung Brasil, tanto para contratar, para a ideia... O Rumbicast foi uma ideia que, acho que há uns 2 anos atrás, eu sugeri. E eu falei, Lucas, você vai? E ele falou, tá bom. Ele não gosta de aparecer, ele é uma pessoa bem reservada, né? Eu até falo que ele deveria aparecer mais, porque ele tem técnicas muito diferenciadas.
A forma de comunicação dele com o cliente é muito sincera, então eu acho que é um baita diferencial. E eu fiquei super feliz que você topou, que você veio pra cá. Eu acho que vai ser um dos episódios que eu mais, assim, sendo realizado, assim, de pessoa que tá vindo pra cá. E eu quero te fazer 3 perguntas, bate pronto. Manda bala. Pode ser longa, pode falar. Tá. Para uma marca que está começando agora, qual seria o primeiro passo essencial do design? Não vale identidade visual. Do design, é que a identidade visual é o pilar. Sim. Então, por exemplo, se você não consegue criar a sua identidade visual, hoje, seja por problema de verba, seja por qualquer outro motivo, invista na rede social, inicie e tente manter um padrão. Então, você vai padronizar o que você está fazendo ali, tenta manter uma comunicação clara e efetiva. É isso, não tem segredo. Eu acho que a gente já fez essa pergunta, mas eu quero por outra perspectiva. Como as redes sociais impactam a construção de uma identidade visual forte? Vamos falar sobre não como empresa, como profissional. Perfeito. Que é totalmente diferente, É tá, totalmente gente? diferente. Se você olhar por esse lado, antigamente nossos pais eles tinham a mídia da TV. Então a TV era o quê? Se não tem alguma coisa interessante passando, eles pulam o canal. Hoje a mídia social é a mesma coisa. Se você não tem um conteúdo bacana, uns stories legais ali, alguma coisa, para ser compartilhado, a pessoa vai passar para outra e para outra e para outra. Então, por exemplo, se você é uma empresa de confeitaria, você não publica diariamente como é feito, como é produzido teus bastidores ali, de você confeccionando o seu produto, da parte deles prontos. Então, a pessoa vai passar para outra porque a outra está compartilhando conteúdo que vai criar o interesse. Então, você está deixando o cliente sair dali. Legal. E por último, qual a experiência que o cliente que te procura você vai proporcionar que vai ser diferente de todos os outros designs? Na verdade, não existe, se eu falar que existe, é mentira, não existe uma diferença grande. A única coisa que a gente foca é na sinceridade. Se eu falar que existe alguma coisa diferente, eu estaria mentindo. Na verdade, assim, o ponto principal nosso é o atendimento direcionado, que vai ser um contato direto com você. Que é difícil outras empresas terem, né? E a parte da sinceridade, que a gente não tenta te passar estratégias que não vão funcionar. A gente analisa passo a passo com você e a gente tenta traçar uma estratégia com vários processos para tentar chegar no resultado final. Então, por exemplo, se eu fiz uma estratégia com você e a gente chegou na metade dessa estratégia e ela não deu certo, a gente reformula tudo novamente para tentar atingir o objetivo seu. Ah, perfeito. Eu acho que essa dica vai para todo mundo, né? Que não conhece, talvez, como que funciona design, uma empresa de marketing, uma agência, enfim. Que existem vários tipos de profissionais no mercado, né? E que você pode se identificar com cada um. Tem empresas que não querem tanta conexão e tá tudo certo, mas tem empresas que necessitam e querem de mais conexão, né? Exatamente. Tem muitas empresas que procuram a gente justamente por esse contato direto, que é o que faz a nossa diferenciação. A diferença, né? Finalizamos por aqui hoje. Estou muito feliz novamente que você veio. Eu fico com vocês para o próximo, transformando histórias em conteúdos, conectando o esporte ao empreendedorismo. Obrigada.